Te convido a pôr sobre os seus pés, que você fique à vontade para a gente buscar esse Deus, que seu coração possa se entregar com alegria, porque Ele é digno de louvor, adoração, independente de qualquer coisa, mas Ele é digno. E eu fico feliz porque nós podemos estar aqui nessa noite reunidos. Muitas das vezes, como o pastor falou, tem pessoas que às vezes estão em outros afazeres, mas nós estamos aqui como família para representar essa parte que não está e adorar esse Deus maravilhoso. Amém? Então, com alegria no Senhor, vamos buscar a Ele neste momento.
Você crê que esse Deus ele está aqui, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância. Deus ele está aqui. Ele está aqui porque, independente de qualquer coisa, Ele quer olhar para o meu e para o seu coração. Entregue para Ele o seu coração. Entregue para Ele a sua oração. Entregue para Ele com alegria. Porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. E você faz aquela pequena oração dizendo: Deus, me ajuda. Naquele momento, Ele confirma a presença dele na sua vida, no seu coração. Às vezes você está num momento de desespero, ou às vezes você está ali simplesmente falando com Deus: Deus, obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem feito em minha vida. E seu coração se alegra, porque Ele está em nossas vidas. Aleluia. Popular
és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele nos escolheu e nos chamou. O Senhor, Ele colocou sobre nós a sua luz. E a luz do Senhor, Ele resplandece sobre nós. E as trevas não podem permanecer contra essa luz. É a luz que brilha em nós. É uma luz tão poderosa. Uma luz tão poderosa vinda da parte de Deus, que ela pode dissipar toda e qualquer trevas que existe neste mundo ou que existe em nós. E nós, como essa luz que ilumina o homem na terra, possamos fazer com que a luz do Senhor possa chegar àqueles que não a têm. Que nós possamos brilhar de maneira que essa luz seja evidenciada até os confins da terra, para que a glória do Senhor seja manifesta em todos os lugares deste mundo. E hoje você tem uma oportunidade de adorar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. E nós, com o nosso dízimo, a nossa oferta, nós adoramos o Senhor, dizendo a Ele que tudo que nós fazemos e que recebemos da parte dEle. E tudo que temos é dEle, é para Ele. E nós o glorificamos por isso. Não o fazemos porque temos por obrigação em fazê-lo. Também não o fazemos porque queremos receber algo em troca, pelo contrário, porque algo maravilhoso já recebemos. Muito maior do que qualquer outro dinheiro pode pagar, muito maior do que qualquer outra coisa, que é a salvação. A morte de Jesus na cruz, ela trouxe salvação para nós e isso não tem preço. Então nós fazemos isso com um coração grato e entregue. Não falamos isso também para constranger ninguém, porque a liberdade que temos no Espírito, a temos para fazer com alegria. Então, segura a sua oferta, nós vamos orar agora. Segura o seu dízimo, nós vamos orar agora e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para ofertar ao Senhor as nossas vidas. Estamos aqui para ofertar ao Senhor tudo o que nós temos, o nosso ser. Nós estamos aqui hoje para entregarmos por completo ao Senhor. Que essa é a maior oferta, Senhor, que podemos dar nessa noite. É entregar o nosso ser por completo a Ti. Então receba, Senhor, a nossa oferta como aroma agradável. Deus, todo dízimo e toda oferta, entrega como aqui neste altar, Senhor. Seja para o Senhor como agradável, como aroma agradável ao Senhor. Deus, recebe em nome de Jesus. É tudo que temos e tudo que podemos fazer no nome de Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor.
Amém? Vamos sentar aqui. Vamos você veio. Cuidado, meu amor. Nós estamos ali no casamento do Jonatas. Outros estão indo viajar. Tem a galera que toca, está todo mundo trabalhando. Menos o Reginaldo, que está aqui, trouxe uma colher dele. Ficou muito legal, gostei muito. Linda. Ô, gente, vamos sentar mais pra frente. Meu querido. Nós estamos aqui, ó. Ô, Mário, puxa a Dona Maria aí. Eu sei que você não quer sentar a Dona Maria, o Michele já tá puxando ali. Isso, vem cá. Tem lugar aqui, pode ficar tranquilo. Pessoal, esse lugar tudo é marcado, mas como o pessoal não veio, pode sentar. Não, mas esse lugar todo aqui é marcado. Como muita gente hoje faltou, pode sentar aqui, é marcado, mas como o pessoal não veio, amém. Amém? Queria que essa noite fosse uma noite muito especial para nós, seremos devidamente abençoados. Fico muito feliz porque eu acho que a igreja se faz dessa forma, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. E semana passada o André tinha me falado isso, a semana que vem está todo mundo trabalhando, como é que nós vamos fazer? Eu não mas nós vamos estar lá, vamos fazer a capela. E aí o Reginaldo veio para o Lelê. Eu achei muito legal, eu acho que a igreja se faz dessa forma. E a gente adora o Senhor com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é usando, está trabalhando. Está chegando daqui a pouquinho o serviço. Doa está aí. Está aí. E que bom que você está aqui hoje. Deixa eu convidar a fechar seus olhos um pouco. Eu vou descer para deixar o outro violão aqui. Deixar ele ligadinho para a ceia também. Pai, eu quero te agradecer muito por essa noite, muito pelo que o Senhor fez, muito pelo teu Espírito sobre nós, muito. Porque, Senhor, nós somos sua igreja e essa casa é sua. E nós pedimos ao Senhor que fale, que continue a falar conosco. Que fale profundamente conosco essa noite. Assim como o Senhor falou no louvor. Assim como o Senhor falou comigo quando eu cheguei aqui, subi essa escada e vi a galera ensaiando. Muito obrigado por que o Senhor falou comigo. E eu sei que o Senhor não é só meu, o Senhor é nosso. Nosso Deus, que traz pão para nós. E a gente quer pão do céu hoje. Para nos alimentar e para sairmos daqui, ó Deus, fortalecidos. Nos abençoe, porque nós precisamos de Ti. Que a graça do Senhor esteja sobre nós de uma forma tremenda, profunda e abundante. Para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Queria chamar a Leila aqui na frente. Eu queria que você estivesse atento ao que Deus está falando conosco hoje. Olha como a pessoa está bonita. Ela é bonita, mas hoje é mesmo. Está arrasando. Estou pegando. Estou pegando, na verdade. Estou pegando aqui, o Wagner está pegando a dele lá, estou pegando a dele lá, assim, não, Jesus. Mas tem gente que, em nome de Jesus, nós estamos orando para algumas pessoas casarem e também serem pegadas. Porque nós vamos orar. Nós vamos fazer uma ceia da unidade. Eu sei que o pastor Paulo hoje, nós vamos fazer uma ceia da unidade no segundo semestre com algumas igrejas para a gente ter intercâmbios. Então, nós vamos sair daqui, 3 ou 4 igrejas vão se reunir, e aí nós vamos escolher quem vai pregar, quem nada, também o nosso intuito. A gente quer só servir. Então nós vamos fazer uma ceia da unidade. E não dia dessa ceia da unidade, vamos fazer intercâmbio, conhecer novas pessoas, vai ser bom. Vamos fazer isso pelo menos 2 vezes no ano. E esse ano a gente começa no segundo semestre. Nós, o pastor Paulo, o pastor Éder, o pastor Ricardo, o Enéas, a igreja dele vai vir aqui para apoiar a família Shopping no segundo semestre. Mas, por favor, pula essa parte amanhã, porque ninguém sabe, só você que vai dar problema.
Você pode divulgar, mas então nós vamos fazer uma ceia da unidade. Então, eu queria que vocês estivessem orando por isso. Olha a minha Bíblia ali. Fala, Senhor, vamos você com a gente aqui hoje. É você mesmo. Bom ter você com a gente aqui hoje. Espero que Deus fale profundamente com você, que é conhecer seu noivo. Amém? E falei noivo. Muito difícil. Falta de vigilância. Eu vou orar mais, Amém. Vamos orar aqui pela Leila. Queria chamar o André aqui, meu esposo, para fazer essa oração, porque esses dois têm exercido um ministério muito lindo diante do Senhor, servindo a igreja. E para mim é uma honra tê-los como amigos e como irmãos. Essa semana a gente vai ter um papo gostoso. Mas a gente não queria conversar muito. A gente ficou só até 3h30 da manhã. Eu falei, vamos falar. Minha esposa está de férias mesmo, o André tinha que trabalhar no outro dia. Então, foi muito gostoso e é gostoso ver o que a gente está vivendo aqui. Queria deixar o André aqui orando por ela e quero dizer, vou falar o que a Bíblia nos fala lá em Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu tenho certeza que seremos muito edificados essa noite. Amém. Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Quero te agradecer. Que o Senhor, Pai, possa estar falando aos nossos corações. Que o Senhor, Pai, Deus, use a vida da minha esposa com a tua graça, com a tua unção, com o teu poder. E que nós possamos, ó Pai, meu Deus querido, estar com os nossos corações abertos, com os nossos corações sensíveis para ouvir aquilo que tem de melhor do Senhor, que estará usando ela como um canal de bênção. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Boa noite, a paz. Achar que a pessoa é anã, né, gente? Amém? É uma honra estar aqui hoje. Naturalmente, extremamente nervosa, faz parte. Mas muito feliz, porque Deus ele tem tratado algumas coisas no meu coração, muitas delas não estão fechadas, na verdade a maioria delas, mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho aqui hoje. Então, antes da gente entrar mesmo no texto da palavra, eu queria só fazer algumas perguntas para vocês. Assim, qual que é o seu sonho de vida? O que você anseia? O que você busca? O que te impulsiona a levantar todo dia de manhã, acordar cedo e enfrentar as batalhas da vida? O que te impulsiona? Qual que é o seu desejo? Qual que é o seu anseio? Por que você frequenta cultos? Por que você tem que vir na igreja, frequentar, participar, se envolver com as pessoas que você se envolve? Por que a gente procura a religião, vamos dizer assim, né? Muitos de nós procuramos esse refúgio na religião. O que te faz não desistir? Por que você não desistiu ainda? Seja lá do que for que te aflige, por que você não desistiu da vida? Por que você não desistiu ainda? São perguntas que eu fui fazendo para mim mesma e perguntando ao Senhor, e aí, qual que é o meu propósito real da minha vida? Em que eu me baseio? Qual que é o meu sonho? E a gente tem um tanto de respostas clichês para isso, né? Minha vida é servir ao Senhor, o que me motiva é servir ao Senhor. O que me motiva é ter estrutura para eu conseguir trabalhar e oferecer alguma coisa para minha família. Ter saúde, ter paz, ter lazer, conseguir conquistar as coisas para minha família. E a gente tem um monte de motivações. Mas todas elas nos levam para um ponto. O que nós buscamos em tudo isso que é muito falado hoje no nosso meio é sobre a felicidade. Felicidade e a paz. Porque quando você tem paz, você está feliz. E a gente está sempre buscando felicidade, na verdade. A gente sempre busca ser feliz. Ninguém quer viver na tristeza. Alguém aí deseja viver na tristeza? Acho que ninguém. Ninguém quer.
Ninguém quer passar por sofrimentos, ninguém quer passar por profundas tristezas, profundos sofrimentos. Ninguém almeja isso, a gente sempre almeja estar bem. E a gente vive nessa busca da felicidade. E aí a gente busca a felicidade, às vezes, em um monte de coisas. Pedro Calabres, ele é um cientista, psiquiatra e psicólogo, nem sei se é assim Calabres ou Calabres, não sei o nome dele. Ele fala que nós temos dois eus. O eu experiencial, que é um eu que busca a felicidade momentânea, é aquela felicidade que a gente tem de comer chocolate, é aquela felicidade que a gente tem de sentar e assistir uma série na Netflix, a felicidade que a gente tem de ir para uma festa, a felicidade que a gente tem de repente, estar aqui no culto, é gostoso estar aqui com as pessoas, são as felicidades do momento, do agora, essa felicidade que você busca, do que você está experimentando agora. São pequenos momentos de felicidade. E ele fala que esse é o eu experiencial. E nós temos o eu projetivo. O eu projetivo é aquele que busca a felicidade analisando o seu passado, analisando o seu futuro, e a história de vida dele tem que produzir algum valor. Tem um objetivo final. O meu objetivo final é X. Então, o meu início de vida, o meu passado, o que eu vivi, para onde eu estou caminhando, meus objetivos, o que eu pretendo alcançar até o fim, vamos dizer assim, ele é o que me traz valor. E eu preciso enxergar valor nisso. Quando eu consigo enxergar valor no meu passado, para onde eu vou e como eu estou caminhando, eu vivo a felicidade. E a gente fica nessa perseguição contínua buscando essa felicidade. A gente acorda querendo ser feliz, esperando, vai trabalhar e às vezes a gente não é feliz no trabalho, ora para chegar a hora do café, ora para chegar a hora do almoço, para você ter um instante de felicidade, bater papo com seus amigos, ou cochilar um pouquinho, ou comer porque tem prazer na comida. Seja como for, a gente está sempre buscando esses relances de felicidade. E aí, quando a gente para analisar essa felicidade, a gente percebe que a felicidade ela depende então da expectativa. Se Pedro Calabres está certo e a gente tem esses instantes de felicidade, que eu acredito que todos nós concordamos, e a felicidade tem a ver com o meu passado, o meu futuro, com o meu caminho, o que eu projeto, se isso é real, tudo depende então da expectativa que eu tenho da vida, certo? Se eu tenho uma expectativa, a expectativa que eu mesma formulei, eu tenho expectativa, então eu pretendo chegar em tal lugar. Quem formula isso? Sou eu mesmo. Eu crio essa expectativa. Eu pretendo crescer, aí a gente está lá, né, na adolescência. Eu quero um namorado, eu namora, eu quero ter uma profissão, consegue uma profissão, eu quero casar. Aí caso, eu quero ter filho, não, eu quero ser bem sucedido na minha vida profissional. Aí cada um vai criando o seu projeto de vida. E aí, tudo se baseia na minha expectativa. Qual que é a minha expectativa de valor? O que é valor para mim? Então, o que é felicidade para mim pode não ser felicidade para Michele. E a gente naturalmente avalia a felicidade ou os objetivos que nós criamos, as expectativas que nós criamos, se baseia muito em como às vezes nós fomos ensinados, o meio que nós estamos inseridos, a comunidade que a gente vive, que tipo de família que a gente tem, o que a gente ouviu desde criança. Você tem que crescer, você tem que trabalhar. Eu lembro do meu pai que eu fiquei toda feliz quando eu vi a minha irmã formando. Formatura na época da minha irmã, formar a 8ª série era a formatura. E ela teve a formatura. E eu tava louca para chegar na 8ª série, não sei se César lembra, mas foi um momento assim, para a família, porque ela foi a primeira a formar, bem mais velha que a gente. Não deixa ela ouvir se bem mais velha, não, mas ela é mais velha. E aí, quando eu consegui formar na 8ª série, eu tive, minha irmã é 10 anos mais velha que eu, então 10 anos depois eu fui formar na 8ª série. Quando eu fui formar, nesses 10 anos, eu criei uma expectativa de que, quando eu formar na 8ª série, eu vou ter essa mesma honra que a minha irmã teve aqui, olha que delícia. E eu vou viver, e eu sempre batalhei, né, buscando, e isso ficava lá intrínseco, lá dentro, era o que eu buscava. Quando eu formei na 8ª série, e eu fui no meu pai, para o 3º bimestre, passei, pai, vou formar. Aí ele, isso aí não vale nada não, vai valer quando você entrar na faculdade.
Porque 10 anos depois era outra realidade. Você não tem noção da frustração que foi para mim. Como isso foi doloroso. Isso aqui não é nada. Passou, beleza, mas com isso aqui você não faz nada da sua vida, minha filha. Você precisa de mais. E isso gerou muita frustração em mim. E aí eu fui buscar o mais, que era o que a minha família me ensinava, que eu precisava buscar, que a sociedade que eu estava eu precisava buscar. Em 10 anos mudou muita coisa. E aí, então tudo depende da minha expectativa. Se a minha expectativa fosse só ser rica, eu não ia estudar muito. Tem outros meios aí pra gente conseguir fazer isso, até ilegais. Então depende da expectativa que você cria. E aí eu vi uma reportagem, eu cheguei até a compartilhar com a Dai. Quando eu assisti, eu falei, nossa, muito bacana e muito absurdo ao mesmo tempo. Sobre uma mulher que ela escreveu um livro sobre a antropologia da felicidade. Chama Miriam Goldenberg. Ela escreveu um livro falando sobre isso. Ela estava estudando a terceira idade. E ela explicava sobre uma pesquisa que foi feita em mais de 80 países, que foi feita em mais de 2 milhões de pessoas, inclusive feita aqui no Brasil. E existe um padrão de felicidade com base na expectativa que essa sociedade cria, que a gente nasce feliz e ela é feita em U. A gente nasce feliz e naturalmente você vai decrescendo na infelicidade. Aí vem a adolescência, vem as espinhas, vem as crises e você vai decaindo. As expectativas que você vai buscando, colocando para si mesmo, você vai caindo. E chega uma hora lá nesse U, que é entre 40 e 50 anos, que diz que é o pior padrão, o pior nível de sentimento de felicidade que você tem. Que a grande maioria das pessoas tem, está entre 40 e 50 anos. É a tal crise da meia-idade que eles falam. Que chega lá nesse 40, 50 anos. Por quê? Eu projetei um monte de coisas, eu planejei, eu era jovem, eu sonhei. E agora eu estou com 40 e com 50 anos e não consegui conquistar metade daquilo que eu planejei. Puxa vida, estou eu aqui frustrada. Estou eu aqui acabada. O que eu projetei para mim com 30, não precisa falar metade, não, com meus 23 anos. O que eu projetei para hoje é completamente diferente do que eu pensava quando eu era bem mais jovem. E aí tem essa crise da meia-idade. E essa crise, mas tem a esperança, ela começa a evoluir depois dos 50. Quando chega nos 50, a curva começa a subir de novo, os níveis de felicidade começam a subir. Quanto mais velho você fica, mais você consegue alcançar essa felicidade. Por quê? Pelas pesquisas, pelo ponto de vista deles, você para de determinar, suas expectativas diminuem e você passa a experimentar aquilo que você tem naquele momento. Eu vou desfrutar do que eu tenho. O cara que viveu a Gandai, que fez um monte de coisa, ele se volta para a família, que é uma tendência que ela explica. Os homens, naturalmente, não é regras, existem exceções, mas a grande maioria dos homens se voltam para a família, quer ter mais momento com a família e tal. E a maioria das mulheres, que geralmente são mais família a vida inteira, quando fica mais velha, fala assim, eu quero agora curtir, eu vou curtir minhas amigas e tal. Ela se desvincula um pouco da família, porque ela passa a vida dedicando à família. Isso é uma realidade da nossa sociedade, mesmo não só aqui no Brasil, no mundo todo. Então ela se afasta um pouco. E aí, ela parou por aí nessa pesquisa. Eu lembro que eu comentei com a Dai, eu falei assim, Dai, olha para você ver que interessante. Pelas pesquisas feitas, que aí muito se baseia, pesquisa feita por um economista, inclusive. Coincidentemente a ver com dinheiro, né? Não tão coincidentemente assim. Mas, no decorrer da vida, quando a pessoa começa a perceber que ela não pode dar tanto ouvido para o que os outros falam, ela não se apega tanto aos padrões de beleza, vê que aquilo não era tão relevante quanto ela pensava, e tal, a mulher, ela começa a dar valor para as amigas, para a conversa, para as relações pessoais, a proximidade que ela tem na relação com as amigas. E o homem passa a se voltar para a família. Eu não preciso valorizar minha mulher que passou comigo a vida inteira, ou eu valorizar minha filha, que eu quero ter um relacionamento com ela profundo que eu não tive até agora, e tal. E percebem que os dois vão para caminhos distintos? Imagina um casal de 90 anos de idade que estiverem realmente dentro dessa curva, se essa curva for realmente real. A mulher, ele decide voltar para a família, certo? E a mulher dele quer fazer o quê? Ir para as amigas. Aí, eu fico assim, tem alguma coisa que não bate nessa pesquisa aí.
Porque os valores mudam. E se o valor do homem vai estar no voltar para a família, ele começa a entender que aquilo é importante, ele naturalmente está perdendo. Se ele é casado, ele está perdendo a esposa dele. Essa relação de intimidade com a esposa dele. E a esposa que ficou a vida inteira esperando, está se afastando daquilo que ela esperou a vida inteira. E a gente morre 90 e tantos anos. Ai, mais feliz. Eu estou mais feliz com a linguiça que eu como do que, como ela deu o exemplo, eu não planejo mais ter um iate. Eu planejo comer uma linguiça, saborear e falar, que delícia, eu estou bem, eu não vou morrer depois que eu comê-la. É viver daquele momento. E aí, só olhar as horas aqui. Aí, gente, eu comecei a entrar um pouquinho nisso e eu fiquei um pouco assustada com as coisas que a gente vê. A gente, com o tempo, para de buscar grandes coisas, que era grande enquanto a gente era mais jovem, e começa a desfrutar do tempo que nos resta, perdendo um pouco do valor das aparências. Eu vivi algumas crises, eu até falei comentando com o pessoal que eu estou vivendo agora uma crise. Estou na minha idade, gente, cheguei, estou chegando. Mas eu passei por várias crises na minha vida. E a minha esperança, a minha convicção no Senhor, quando eu tinha vários planos, eu convertia, eu falava, eu vou ser missionária, e eu vou levar meu filho para o campo, e eu vou fazer não sei o quê, planejava, sonhava, e trabalhava nisso, fazer enfermagem, porque enfermagem ia ser útil no campo missionário. Então tudo meu tinha que estar envolvido com isso, e criei uma grande expectativa. O tempo foi passando, as coisas não foram acontecendo exatamente como eu tinha planejado. Fiz meu plano certinho, gente, deu errado. Fui planejando e tal, e aí, eu preciso casar, porque mulher sozinha no campo missionário não dá certo. Eu preciso ter um marido que tenha visão. Conheci o meu no congresso de missões. Ai, que maravilha, tudo caminhando bonitinho. Casei e tal, e meus valores foram mudando com o decorrer do tempo. E eu percebi que nem tudo que eu planejei antes, aquela pessoa que eu era antes, não existe mais. A Leila de 10 anos atrás não é a Leila de agora. E naturalmente minhas expectativas, meus planos também mudam. Então, eu sempre tentei suprir essas expectativas na igreja, no meu relacionamento com o Senhor. E eu aprendi muita coisa, tinha muita sede, eu queria aprender, queria ensinar e dar aula e tal, e fazer isso tudo. E comecei a ver que algumas coisas não batiam muito bem. O que eu vivia, o que eu via as pessoas vivendo, não batia muito bem com aquilo que eu tinha aprendido. E eu entrei numa outra crise. E a felicidade que eu buscava nisso me bateu uma outra crise. Eu vivi essa crise durante, eu acho que toda a nossa vida de casado. Eu sempre falei com o André, eu estou em crise. Eu não estou feliz. Foi ou não foi? Várias vezes eu falava isso para ele, eu não estou feliz. Porque eu sinto que eu não estou fazendo aquilo que eu tinha que fazer, eu sinto que eu não estou vivendo o que eu queria viver, e agora eu nem sei mais o que eu quero viver. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, você é uma bênção, nossa, seu casamento é tão abençoado, nossa, sua vida é tão assim. Isso dava um certo conforto para mim, sabe? Porque eu gostava de ouvir isso. E como eu gostava de ouvir isso, eu comecei a querer mostrar para os outros, alimentar esse sentimento de que as pessoas possam olhar para mim e ver, quão feliz ela é. Sendo que, na verdade, eu não estava tão feliz assim. Não feliz pelo esposo, que graças a Deus eu sou muito feliz por ele. Mas aquele vazio existencial, sabe aquela crise existencial que você vive e fala assim, tá, e aí? Para que é a minha vida? É só isso? É ir para a igreja, voltar para casa? É cuidar de Maria, é cuidar do filho, e aí? Vai ser só isso? Para que o Senhor me colocou aqui? Ganhar pessoas não é tão do jeito que eu tinha pensado. Eu fui entrando numa crise. E essa crise foi muito boa, porque ela me fez me movimentar. Ela me fez querer sair do que eu estava vivendo. E quando as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, me aconselha aqui como eu devo fazer, como eu devo seguir, eu ficava assim, caramba, como que eu vou aconselhar se eu não sei nem como eu devo? A gente cria algumas expectativas, nós não atingimos e nós nos frustramos. E a gente tem para nós que a verdade é aquilo, eu só vou ser feliz
Aí a gente está aqui agora, digamos, somos jovens, eu só vou feliz quando eu casar. Então eu espero casar para ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu formar na faculdade, eu espero formar na faculdade, eu vou ser feliz quando eu tiver filho. Então a gente acha que vai ser feliz só quando eu tiver alguma coisa, quando eu fizer alguma coisa. E a gente fica nessa cobrança de felicidade, a sociedade cobra essa felicidade da gente. O Facebook cobra, porque quando você abre o Facebook, você abre, olha a vida do outro, você fala assim, nossa, fulano é tão feliz, eu queria ser feliz assim, é só foto na praia, é só a gente sorrindo, abraçando o filho. Eu falo, não, que delícia de maternidade, gente, cadê? Eu não vivo desse jeito. Mas aí eu quero postar a minha também, então eu posto lá a foto com meu filho sorrindo, assim, que lindo, meu filho de fato é maravilhoso. São esses relances de felicidade que a gente tem, mas aí a gente às vezes entra em algumas crises existenciais. Tem gente que entra nessas crises dos 40, tem gente que entra nos 15, já com essa crise, tem gente que passa a vida achando que está tudo bem, tem as crises lá para os 70, mas fato é, todos nós passamos por essas crises. E a verdade que a gente coloca para a gente mesmo, ela se torna absoluta. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Então eu batalho, quando eu for magra, a vida por magra é muito mais fácil, então eu vou emagrecer. E aí você fica desesperado para fazer dieta para emagrecer, porque você quer ser feliz. Se ser magro fosse a solução para ser feliz, não tinha tanto magro feliz. Se ser casado fosse a solução para ser feliz, não tinha tanta gente casada, desesperada, doida para matar o marido, para matar a mulher. Como a gente viu no julgamento aqui na semana passada. A gente não consegue realizar isso no outro. As nossas expectativas, o que a gente planeja pra gente, pra nossa vida, é o que determina como nós vamos ser. E aí a gente fica com essa falsa imagem de nós mesmos, e essa falsa imagem começa a nos confrontar. A gente fica extremamente angustiado, desesperançado, e alguns chegam no desespero total, porque tem a angústia, que é natural, não é? A gente não tem momento de angústia. Tem pessoas que quando vem algum sofrimento, passa por algum momento de angústia, a angústia geralmente vem... Deixa eu voltar um pouquinho. Primeiro a gente tem uma expectativa. A nossa expectativa ela é frustrada, a gente tem a angústia. Da angústia, logo depois da angústia vem o quê? A desesperança. Nossa, aquilo que eu queria já não é mais. E tem gente que da desesperança se perde totalmente, cai no desespero, que não existe mais solução, dói demais a ponto de eu não suportar mais. Acabou pra mim. E eu queria ler com vocês agora o que o Senhor nos fala sobre isso. Em Lucas 24, Lucas capítulo 24, verso 13. A gente estava estudando sobre os discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, verso 13. 13 em diante, nós vamos ler todo o trecho. Todo mundo já achou? Não? Lucas 24, versículo 13. Fala, os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, esse dia que se fala é logo depois que Cristo havia morrido. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de quem ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências dos últimos dias? Aqui Jesus já tinha sido ressuscitado, já havia 3 dias. Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram: o que acontecera a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Ora, nós esperávamos, olha a expectativa, que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Frustração. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Eles tinham acesso à informação completa então, certo? Eles falam, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, explicando todo o trajeto, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia de onde iam, ele fez menção de continuar adiante. Mas os discípulos o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido, lhes deu. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele falava pelo caminho? Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aqui a gente vê os discípulos no caminho de Emaús. A igreja o povo tinha uma esperança de que viesse o Messias e resgatasse Israel, certo? Só que a esperança deles era, o Messias vai vir, Roma está aqui nos dominando, né? Nós somos subjugados. Quando o Messias vier, eles provavelmente olhavam para aqueles governos que dominavam sobre eles e falavam assim, vocês vão ver quando o Messias vier, vocês estão ferrados, vai quebrar a cara. Né? E aí, naquela expectativa do Messias vir, chega Jesus se anunciando ali como Messias e ele vem. E todos os discípulos naquela expectativa daquele que iria redimir Israel. Essa expectativa não era só desses que estavam no caminho de Emaús. Todos eles tinham essa mesma visão. Tinha dificuldade de compreender como assim aquele que veio para ser o Messias, o nosso Salvador, morrer. E aí aqueles em quem eles colocaram essa expectativa de que ia chegar e ia botar para quebrar, é crucificado. Morreu. Eles largaram a vida, largaram tudo que eles tinham para seguir um mestre que chega no meio do negócio, 3 anos depois, morre. E aí? Os caras ficou desesperados, frustrados, angustiados. O texto fala que eles estavam angustiados, voltando, sei lá quanto tempo eles já tinham saído de Emaús e voltando para Emaús, angustiados com o que eles tinham vivido. Eles olharam para Jesus e falaram, tem uma esperança, ele veio, a esperança voltou. A gente, às vezes, coloca a nossa esperança naquilo que não deve ser colocado. As nossas frustrações vêm quando as esperanças são colocadas naquilo em que a gente não deve colocar. Até a própria igreja, quando a gente passa por um sofrimento, se você estiver passando por algum sofrimento, passando por alguma pressão, e você está lá desesperado de dor, você consegue raciocinar corretamente? Se você levar uma facada na barriga, se você levar um soco na cara, na hora que você leva, você consegue raciocinar? Obviamente que não, não é? Quando a gente passa por um momento de dor, por um momento de sofrimento, é como se a gente não conseguisse analisar as coisas. A gente não enxerga mais. A gente para de enxergar as circunstâncias que nos cercam. E aí a gente começa a ficar desesperado, sem saber para onde ir e se enche de desesperança. Muitas pessoas colocam a sua última esperança na igreja. A gente vive uma igreja hoje que as pessoas, quando sofrem, procuram igreja.
E os nossos slogans são assim: pare de sofrer. Quem é que não quer parar de sofrer, pelo amor de Deus? E quando você vê uma mãe que está lá com um filho morrendo por uma doença que não consegue encontrar cura, quando um filho é assassinado, quando você vê a sua mãe morrendo, quando você está desempregado, perdeu o emprego, sua família está perdendo sustento, e você vê um slogan assim: pare de sofrer, venha para cá que tem a solução. Quando você está desesperado, angustiado, fala assim: meu Deus, eu quero casar, eu não consigo e tal. Faça a campanha de não sei quantos dias que você consegue arrumar o marido. A gente coloca as nossas esperanças, quando você passa por momentos de angústia, a gente coloca as nossas esperanças em um monte de coisas. E às vezes nós nos frustramos porque a gente coloca a nossa esperança no lugar errado. A nossa esperança às vezes está: eu vou viver viajando pelo mundo e eu vou conquistar isso. E a minha esperança está na mulher que eu vou ter do meu lado. Quando eu tiver aquela mulher, eu vou ser feliz. E alguns de nós, quando a gente conquista aquilo que a gente achou que era a solução, a gente volta para trás, desesperançado, como os discípulos a caminho de Emaús voltaram. Desesperançados. Eu pensava que quando eu casasse, eu ia ser feliz. E eu estou mais infeliz do que eu era antes. Eu pensava que era esse cara. Eu pensava que quando eu fosse para a igreja, poxa, meu marido ia parar ia sair das drogas. Eu pensava que quando eu fosse da igreja, meu filho que está lá se envolvendo naquilo que não deve, na criminalidade, ia resolver. Eu pensei, me prometeram isso. E hoje nós vemos um monte de pessoas que lotam as igrejas em busca de soluções para esses problemas. E um número maior ainda de pessoas que passaram orando pela mãe que estava com câncer e prometeram para ela que a igreja ia orar, que se ela tivesse fé ela ia ser curada, e a mãe morre. E quando a gente passa por um sofrimento nesse sentido, a gente fica assim: e agora? Onde eu vou recorrer? O último lugar que eu tinha era a igreja. O que tem maior do que Deus? Porque é ela que representa Deus aqui. O que tem maior do que Ele? Não tem. Era a última saída que eu tinha, era essa. E a gente se apega à última saída que a gente tem e acha que ali a gente vai encontrar a solução. Agora eu vou ter solução. Eu estou na igreja, eu frequento os cultos, eu faço tudo direitinho. Eu sigo Jesus direitinho, eu dou dízimo, eu ajudo os irmãos na hora que preciso. Eu tenho certeza que na hora que eu precisar, o irmão também vai me ajudar. E aí você ajuda o irmão na hora que precisa, mas na hora que você precisa, o irmão não te ajuda. Você ora para um Deus que vai resolver os seus problemas, crê que Ele tem poder para isso, e aí você ora fervorosamente, entrega a sua vida a ponto de gemer de angústia, e o seu problema não é resolvido. Que Deus cruel é esse? A gente vê uma quantidade de pessoas aí que estão desigrejadas porque não conseguem acreditar mais naquilo que foi pregado. Chega de eu ouvir alguma coisa aqui e o que eu vivo não é real. Eu fui para lá buscando a felicidade. Eu precisava tirar essa angústia que estava dentro de mim. Eu precisava parar de sofrer. Eu precisava encontrar uma saída e era ali. Se eu não tenho lá mais, então vou viver desfrutando dos prazeres, como Pedro Calabres colocou aqui, dos prazeres momentâneos. Vou vivendo eles aqui. Porque o meu plano de vida eu já perdi. É muito complicado quando a gente coloca a nossa expectativa em alguma coisa que não se resolve. Judas Iscariotes, quando a gente fala Judas, dá até um nojinho, né? De saber quem ele é e o que ele fez. Judas foi um homem que ele tinha a mesma expectativa que esses discípulos que estavam a caminho de Emaús. Achava também que Jesus viria e que ele ia redimir Israel. Mas a gente vê ele tendo comportamentos duvidosos enquanto ele andava com Jesus, né? Um dos 12 andando com Jesus estava lá, mas ele tem alguns comportamentos duvidosos. Ele era o tesoureiro, andava com dinheiro, então ele saqueava o dinheiro alguns textos falam que quando a mulher derrama o óleo, eles reclamam e sabem que é porque ele queria retirar o dinheiro dali, porque ele colocava a mão na bolsa, que é como eles falavam. E Judas, quando Judas decide trair Jesus, a Bíblia fala que Satanás entrou nele.
Satanás entrou nele e ele decidiu trair Jesus, movido por Satanás. Eu vim essa mensagem quando Deus começou a tratar no meu coração a respeito disso. Eu fiquei pensando que tipo de igreja a gente tem sido. Nós nos apresentamos como discípulos e às vezes nós parecemos muito mais com Judas do que com aqueles que a gente admira. Judas tinha essa expectativa e tal. Alguns falam que ele traiu Jesus é porque ele era malicioso mesmo. O Judas trouxe uma notícia pra gente recente de que existem teólogos. Alguns afirmam que ele traiu Jesus porque ele tinha expectativa de Jesus assumir logo o reino e que esse reino estabelecesse. Então ele queria entregar para que aí Jesus se levantasse, se posicionasse e falava assim: não, morrer eu não vou, porque eu tenho uma missão e a minha missão é resgatar Israel. É resgatar o povo, redimir o povo. Tem estudos que falam sobre isso. Mas a verdade é que, seja por um motivo, seja por outro motivo, a gente não pode negar que o que levou Judas ao desespero, a angústia que ele sentiu depois que Jesus morreu e como ele foi visto como o traidor, porque ele comia na mesa com Jesus, era momento de Páscoa quando ele fazia isso, e na Páscoa se reuniam as famílias e os amigos mais íntimos. Naquela última Páscoa estava reunido Jesus com seus 12, ou seja, eles não estavam mais com suas famílias, eles abandonaram tudo, eles estavam ali com ele. Era quem comia no mesmo prato, que fala que ele meteu a mão no prato, aquele a quem eu meto a mão no prato é que vai me trair, mostrando a intimidade que havia entre Jesus e Judas. Ele estava sentado muito perto, um lugar de honra que ele estava. E aí Jesus fala com ele, em João fala que Jesus fala com ele assim: o que você tem que fazer, levanta agora e faça. Ele levanta e sai para trair Jesus. Satanás havia entrado nele. E aí a gente pensa assim: mas ele fez porque Satanás entrou nele. Era só ter imposto a mão, o demônio saía. Satanás também entrou em Pedro. Quando Pedro teve aquele tipo de atitude de quando Jesus falou que ele seria morto e ele fala com Jesus: tenha pena de ti mesmo, não faça isso, querendo que Jesus olhasse para si, tenha pena de você mesmo. E Jesus fala com ele assim: arreda Satanás. E é Pedro. E às vezes nós estamos com uma expectativa de servir a Deus, de estar aqui na comunidade, e a gente precisa pensar: qual que é a sua expectativa? Por que você está aqui? O que você está fazendo? O que você busca? Sua felicidade está posta em quê? Essa tirania de que você tem que ser feliz, você tem que ser feliz, é tão pesada sobre a gente que a gente fica assim: eu preciso ser feliz, aí vem o sofrimento, a gente fica desesperado no alto sofrimento. Nós não somos ensinados a lidar com o sofrimento. Mas quando nas igrejas a gente vem pregando isso, em geral, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê totalmente o contrário. Se a gente for entrar lá na galeria dos heróis da fé, o que você vê? Olha o que esse pessoal passou. Quem são os heróis da fé? Aqueles que foram mortos à espada, você está vendo felicidade aí? Aqueles que foram massacrados, aqueles que foram torturados. Esses são os heróis da fé, que entregaram o que tinha, foram considerados como heróis da fé. E aí? Aí a gente olha assim: não, hoje eu sirvo a Jesus, mas eu quero ter o carro do ano todo mês. Eu sirvo a Jesus, mas a minha felicidade está em eu fazer o que eu quero cuidar da minha vida. Juliana ensinou pra gente que quando, acho que todos vocês, a grande maioria, já ouviu o Ju falar isso algumas vezes com a gente, sobre quando a gente pecou, que o pecado rompeu a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro, a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com a natureza. Lembra? Isso é o pecado. Isso é a consequência do pecado, foi esse. E quando Jesus ele vem e ele promete um reino para cá, ele vem para restabelecer essas relações. Isso é o reino de Deus aqui na terra, o restabelecimento das relações. Minha comigo mesma, com o outro, com Deus e com a natureza. Certo, Ju? E aí, quando a gente para pensar, então, como que eu vou ser feliz? O que eu preciso fazer para ser feliz? A gente busca, enquanto a nossa busca para ser feliz
estiver fora dessas 4 coisas, a gente não vai conseguir ser. E a pergunta é, será que o propósito é ser feliz? Será que Deus te chamou para você ser feliz? Para restaurar essas relações, o propósito de Deus quando Ele vem, quando Ele morre, foi para restaurar o nosso relacionamento íntimo com Ele, para viver eternamente com Ele, em ter prazer, em desfrutar da eternidade, sem sofrimento, sem dor. Na eternidade você vai ter isso. A eternidade sem dor, sem sofrimento, aí é outra história. Mas vamos analisar essas 4 coisas que a gente aprendeu. Restaurar a nossa relação com a natureza. Quando a gente vê a natureza sendo destruída e tal, a gente não sofre. É natural sofrer. Mas a gente mesmo faz coisas para destruí-la. Então, restaurar a nossa relação com a natureza requer o cuidado, requer saber aproveitá-la bem, como aquilo que Deus criou para que ela nos servisse, vamos dizer assim. Aí isso envolve o cuidado, a preservação. Na relação comigo mesmo, é engraçado que a gente está sempre ouvindo, a gente tem esse mal conosco mesmo. A gente vê o problema com a natureza, a gente reconhece que isso é por causa do pecado, e a gente tem um problema conosco mesmo, que é esse vazio existencial e essa busca ansiosa pela felicidade, porque a gente se sente infeliz. E aí a gente vê um tanto de pesquisa aí, um tanto de gente, onde você vai ver palestra, te ensina a ter o quê? Tá todo mundo acordado, gente? Não entendeu, né? Autoestima. A gente não está ensinando a gente a ter uma elevada autoestima, não é? Porque a gente não está bem conosco mesmo. Você precisa se amar, você tem que se cuidar, você tem que se valorizar. Então, para tentar tampar esse buraco, ensina que você tem que ter uma elevada autoestima, certo? Só que aí, quando você volta para a palavra, o que a autoestima faz? Todos os problemas que nós enfrentamos de relacionamento com o outro, não é por causa de baixa autoestima, é por causa de elevada autoestima. Por que eu roubo? Porque eu acho que eu preciso mais do que o outro. Isso é me desvalorizar? Não. Por que eu fico extremamente frustrada quando alguém me decepciona? Porque eu não posso ser decepcionada. Como assim? Ninguém faz isso comigo. Eu não posso ser traída. Isso é falta de amor próprio? Não. Por que a gente... por que existem traições? Né? Vai lá e pega a mulher do outro cara. Excesso de amor próprio. Eu mereço mais do que aquele outro. Você não vê isso por baixa autoestima. Você vê uma elevada autoestima. Aí tem gente que entra numa depressão profunda e triste por uma baixa autoestima, mas o que a levou a ter aquela baixa autoestima é porque ela se amou, às vezes... Eu estou falando nesse caso, né, gente? Que claro que não são todos os casos. Mas quando nesse caso, é porque ela teve uma autoestima tão elevada que ela foi frustrada em tudo que ela queria, e aí não aconteceu e ela entra na desesperança a ponto de entrar no desespero. Elevada autoestima. Eu não posso ter o que eu quero, eu não posso conquistar o que eu queria. Elevada autoestima. Aí a nossa sociedade ensina isso pra gente, que a gente tem que ter autoestima. Se ame, quanto mais você se ama exageradamente, mais você pisa no outro, mais você humilha o outro, mais você se afasta da relação com o outro. Vamos tocar num assunto um pouco mais delicado. Mulheres que se sujeitam a apanhar do marido, o marido que se sujeita a passar por um monte de coisa com a mulher. Aí você fala assim, cara, se valoriza. Se valoriza. Você precisa ter mais autoestima. Mas na verdade... é a necessidade de ter do poder sobre o outro. Eu não posso sair, porque se eu sair, quem me sustenta? Se eu sair, como eu vou ser vista? Se eu sair, como a sociedade vai me enxergar? Se eu sair, como eu lido com a dor de cuidar do meu filho, da minha filha sozinha? Se eu for, e quando vai tudo pro eu, é pra mim, eu.
nossa sociedade não é baixa autoestima, diferente do que a gente escuta aí o tempo inteiro. É excesso de autoestima. Autoestima elevada demais. E aí a gente vira egoísta, porque eu passo a dar patada no outro. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser capacho de ninguém não, tá, gente? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que quando você reconhece seu próprio valor e entende que o seu valor é igual ao do outro, você não precisa subjugar o outro. E você também não precisa se diminuir diante do outro. A gente fala sobre isso no nosso encontro de mulheres. Quem estava aqui deve lembrar que a gente falou sobre valor. A gente volta para o egoísmo, a gente volta para a ganância e a gente começa a ter inveja. Então a gente não precisa de elevar a nossa autoestima, a gente precisa de entender que nós somos iguais. Nem sou superior ao outro e nem sou menor do que o outro. Nós somos iguais. Quando a gente perde essa questão do iguais, quando a gente compreende o que é servir a Cristo, a gente procura ser feliz. Me fala uma coisa, como que você vai conseguir ser feliz? Feliz, estou bem agora, estou num momento ótimo, eu tenho a pessoa que eu quero, eu tenho o emprego que eu quero, eu tenho os bens que eu procuro ter, eu tenho tudo, eu estou feliz. Se você consegue ser feliz, se você está nesse momento, e você consegue ser feliz quando você liga a televisão e vê uma tragédia que aconteceu em Brumadinho, você tem tudo, menos Cristo. Se você consegue ser feliz na hora que você entra e vê o que está acontecendo nas guerras lá do outro lado do mundo, crianças morrendo de fome, quando você olha para o Nordeste do nosso país, quando você olha para o Rio de Janeiro, que as crianças não podem ir para a escola porque está tendo bala perdida, e você falar assim, eu sou feliz, estou bem comigo mesmo, meu filho, você tem tudo, menos o amor de Cristo dentro de você. Essa foi a crise que eu comecei a ter. O meu olho estava voltado para o meu próprio umbigo e eu vou te falar que eu brigo com ele o tempo inteiro, porque ele está o tempo inteiro querendo olhar para o meu umbigo. E é assim que a gente vive. E aí as pessoas, na hora que elas estão desesperadas, elas vêm para onde? Para a igreja, né? Alguns não vêm, mas aqueles que vêm para a igreja, o que a gente oferece para eles? Vem pra cá que aqui tá tudo resolvido. Nossa comunidade é linda, aqui ninguém passa necessidade. Mas às vezes você não vai falar. Às vezes vai acontecer alguma coisa e você vai passar necessidade. O seu olhar vai julgar que alguém podia ter feito alguma coisa para você e não fez. A sua expectativa está na pessoa. Se a sua expectativa está que o Juliano vai resolver os seus problemas, logo você vai se frustrar. Teve uma pessoa que me procurou essa semana. Esse assunto, naturalmente, eu tive que tratar, eu tive a convicção do que Deus estava fazendo comigo, e para ser sincero para vocês, eu fiquei muito insegura, porque é algo que Deus está tratando comigo muito agora. Uma pessoa me procurou, desesperada, porque a vida estava toda desestruturada, porque ela aceitou Jesus, e ela sabia que depois que ela aceitasse Jesus, as crises viriam. E aí ia aumentar ou ia piorar, e tal, mas que ela não ia desistir da igreja, porque agora ela entendeu que o caminho dela era ali na igreja. E ela estava tendo problema com os filhos, tendo alguns problemas, ela foi lá me pedir ajuda na hora, porque ela estava desesperada, chorando, me pediu ajuda. E ela estava tão convicta de que agora, que tem um mês que ela está dentro de uma igreja, os problemas delas iam se resolver, que me deu um desespero tão grande que eu falei assim, meu Deus, na hora que a ficha dela cair, que não vai. Não vai. Por que não vai? Porque o problema não é a maldade ou a bondade de Deus. Porque os problemas, as circunstâncias, Deus ele não morreu para te prometer restaurar seu casamento. Você pode orar, e pode ser que você perca seu casamento. Você pode orar, temer, servir, para fazer jejum, fazer o que for, campanha, para ser curado e não vai. E eu fiquei assim, meu Deus, qual o tamanho do desespero dessa mulher quando ela descobrir que os problemas que ela está esperando que se resolvam porque ela está num lugar, não vão. A gente está sempre pensando, eu tô aqui, mas quando eu tiver aquela casa, meu filho, eu vou ser top. Eu tô aqui, mas quando eu estiver em tal lugar, a gente está sempre achando que eu tô aqui, mas aquele lugar que eu estou
eu vou ser feliz quando eu estiver nele. Aí eu chego naquele lugar e eu falo, agora eu preciso estar em tal local, porque aquele local vai me trazer felicidade. E quando você vai para todas as possibilidades que você encontrou e não encontra mais e você desacredita, o desespero bate na porta. Por que tem tanto pastor suicidando? Ju está sempre falando isso aqui com a gente, basta você abrir a internet aí que você vai ver. 2 por ano passado. 2 por mês. 2 por mês? Gente, as pessoas se suicidando por quê? Pastores pregam, ensinam que tudo vai se resolver, mas na vida dele próprio não resolve. Ele não acredita mais naquilo que ele está falando. Ele não acredita. Ou ele não vê mais a solução. Peraí, tá diferente. Não é desse jeito. Quando a gente restaura a nossa relação conosco mesmo, a gente entende. Eu sou frágil, nós estamos num mundo que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, o sofrimento vai vir, a dor vai vir, a tristeza vai vir. Você vai sofrer. De um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, o sofrimento vem. E aí, quando a gente entende que eu sou pó, que a minha expectativa, se a sua expectativa está aqui no que termina aqui, termina com você no túmulo, acabou. Se a sua expectativa termina com você no túmulo para que você vive para ser feliz, pode-se esperar que você vai ser frustrado desesperadamente. Quando a gente não restaura a nossa relação conosco mesmo, a gente tem dificuldade de restaurar a nossa relação com o próximo. Quando Cristo, o Espírito de Deus, entra na nossa vida, eu restauro a minha relação com o meu próximo. Eu já não ajo com ganância, eu já não ajo com tanta inveja, ou pelo menos eu luto para que isso não seja assim. Eu esforço, isso tem a ver com esforço. Não é um espírito que vem e fala, a partir de agora você é uma pessoa boa. Não, isso exige esforço. Você precisa se esforçar para ser para o seu irmão aquilo que alguém que está no reino vive. As bem-aventuranças, quando a gente vê lá, bem-aventurado aquele que, pois herdará o reino de Deus. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz aquele que. Interessante que não quer dizer, se você fizer isso, você vai ser feliz. Ele quer dizer assim, você que é do reino, você que vive o reino, você que tem o Espírito de Deus, é assim. Então, feliz você, porque você é assim. Não é uma condição de que porque você faz, você alcança. Então, feliz aquele que. Quando a gente vê Paulo, em seus sofrimentos, tantas coisas que ele passou, e Paulo falando tanto sobre felicidade. Paulo falando tanto sobre felicidade. A gente fala, o cara estava preso, perdeu famílias, perdeu o convívio, perdeu o status. Quando a gente perde alguma coisa que é muito importante, ou quando você perde alguma coisa que te muda quem você é. Quando a vida te dá um pontapé assim, que você cai e fala, caramba, como que eu saio daqui? É possível restaurar a alegria no Senhor. É possível restaurar a alegria. Você precisa alinhar a sua expectativa. Sua expectativa precisa sair do seu umbigo. Sua expectativa precisa sair da outra pessoa, do seu filho, do seu marido, seja quem for. Sua expectativa precisa ser o reino do Senhor e a eternidade com Ele. Quando você restaura a sua relação com a natureza, quando você reconhece quem você é, entende? Eu sou pó, eu sou falho. Você naturalmente restaura o seu relacionamento com o outro. E aí, meu filho, se você restaurou isso tudo, você só pode porque o seu relacionamento com Deus foi restaurado. O primeiro relacionamento a ser restaurado é a remissão, é o poder que Ele te dá para restaurar isso. Porque não basta ter a vontade, porque muita gente tem vontade. É o poder do Espírito de Deus que nos dá para viver uma vida de restauração. Eu não sei o que você está passando agora, não sei qual que é o seu sofrimento, se você está em angústia, se você está num momento feliz, não sei. Cada um tem a sua história. A comunidade aqui não é a solução dos seus problemas. A igreja, sei lá, onde você vai também, sei que tem gente que não é daqui,
marido, casamento, namorado, emprego, sucesso, não será a solução para os seus problemas. O vazio que você tem dentro de você, quem já ouviu isso, é do tamanho de Deus. O vazio que você tem, a crise existencial que você vive, é do tamanho de Deus. E quando você vive para esse reino, quando o seu olhar está voltado para isso, quando você muda a sua visão, a Bíblia fala assim, ó, em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Não vos conformeis, é uma atitude sua. Renovação da mente é uma atitude sua. Agora eu preciso enxergar diferente. Se você está aqui, você não está enxergando diferente. Se você está aqui, você continua tendo as mesmas atitudes. Se você está aqui, continua pisando no seu irmão. Se você está aqui, continua sendo arrogante. Se você está aqui e ama mais o dinheiro do que o que você pode fazer, o que o outro precisa, você precisa restaurar a sua comunhão com o Senhor. Isso que eu estou falando para você aqui não é para você apenas, é para mim. É o tapa na cara que eu levei. Porque o tamanho do amor que ele morreu na cruz, aquele sacrifício todo, aquela dor toda, não foi para te dar e satisfazer seus próprios desejos. Foi para uma remissão da humanidade. É para a remissão de todos. E aí, quando o seu olhar estiver no reino de Deus e na justiça de Deus, tudo aquilo que você precisa te será acrescentado. Seja aqui na terra, aquilo que você precisa. Não estou falando daquilo que você acha que você precisa. Estou falando daquilo que você de fato precisa. Será restaurado no Senhor. Aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que serão acrescentadas. Se você mudar o seu olhar, tirar o olhar de você mesmo, tirar o olhar do seu próprio umbigo, você voltar o olhar para onde eu estou indo, qual que é o meu trajeto, o que eu estou fazendo aqui nessa comunidade, para onde eu vou, porque a comunidade não é só isso aqui, é o que a gente vive lá fora. O que eu estou fazendo para a sociedade? Como a sociedade vê Cristo em mim? Porque se você diz que é e não é, aí a gente vai para os ais. Ai daquele. Ai daquele. Então, a mensagem de hoje é essa. Sei que talvez não seja o que você planejou, talvez eu não tenha atendido a sua expectativa, talvez eu tenha te frustrado. Mas volte o seu coração para o Senhor. Entenda o plano de vida que Ele trouxe para você. Vai além do que você está vendo. Existe uma eternidade de aí, sim, essa felicidade que a gente busca, é lá que a gente encontra. E cabe a você decidir se você quer essa ou não. Se as coisas que você busca, a dor que você sente, a angústia, a tristeza que você tem, é porque você perdeu alguma coisa que acaba com você no túmulo, ou se é algo que vai com você para a eternidade. Porque feliz daquele que sofre as dores do Pai. Aquilo que dói no coração dele, que dói o seu, você sofre por isso, feliz você é, porque é para lá que você vai estar, que você vai passar a eternidade com ele. É nisso que nós precisamos nos esperançar, para a gente não cair no mesmo desespero de Judas e a gente não mudar o caminho com os discípulos do caminho de Emaús e voltar realmente para o propósito real que era o Senhor. A vida estava lá diante dele, na cara deles. Se Judas tivesse esperado um pouquinho, ele teria visto o Pai ressuscitado. Se aqueles discípulos tivessem confiado, eles teriam visto o Cristo ressuscitado. Mas ele foi lá até eles e buscou. Então, se você está nessa desesperança, ele vem hoje para te pegar pela mão e falar assim: olha para mim, olha para cá, olha para a eternidade, porque essa dor vai passar. Amém? Eu aprendi muito hoje. Tem uma palavra que marcou muito para mim. Teve tantas coisas que eu aprendi hoje, que foi a questão do aqui e agora. Quantas vezes nós lutamos pelo aqui e agora?
Quantas vezes nós pensamos no aqui e agora? Ela se esforçou muito essa semana para poder estar com a gente aqui hoje. Leu, estudou. E eu creio que foi tremendamente usado pelo Senhor hoje. Nós não estamos partindo para a céu, mas eu queria que você partisse para a céu. Pensando na mensagem que ela ministrou. Pensando na mensagem que ela ministrou para nós. E eu queria ler um texto diferente para a gente cear hoje. Desse dia tão especial. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Enquanto ela ministrava e eu absorvia tudo que Deus falava através da vida dela, eu pensei nesse texto de Filipenses que está atrás dos outdoor, que está como frase dos carros, e que erroneamente nós, enquanto igreja, às vezes passamos para a sociedade que está ao nosso redor, de que aqui você vai ser feliz, de que Jesus quer que você seja feliz. Essa semana eu estava numa discussão no meu grupo de Zap. De vez em quando você acha que você está todo errado, porque o pessoal lá estava falando sobre prosperidade, sobre felicidade, sobre tudo. E o pessoal falava assim, aqui, o negócio é o seguinte, eu ensino na minha igreja que o povo vai ter, que o povo vai conquistar e tal, e que pobreza é do diabo. Aí eu falei, pobreza é do diabo. Aí eu falei, como é que Jesus foi pobre? Porque Jesus, enquanto homem, foi pobre. Tem gente que fala que não, mas é só estudar a Escritura e vai descobrir. Jesus foi pobre, sustentado por mulheres, não tinha nem casa, ficava na casa dos outros, comia na casa dos outros, não tinha onde reclinar a cabeça, o texto nos fala. E eu fico pensando que a nossa busca, e quando a gente está aqui essa noite para ceiar, que a nossa busca de felicidade é uma busca de felicidade efêmera, porque a igreja se tornou a cópia das coisas que acontecem lá fora. Eu quero dar um testemunho. Qual testemunho? Olha como é que Deus me abençoou. Tem um carro novo, esse é o nosso testemunho. É só ligar a televisão. Eu quero dar um testemunho. Olha, meu casamento. Inclusive, nós temos uma ditadura. Talvez eu vou até escrever um artigo sobre isso. Nós temos na igreja a ditadura do casamento. Tem até um ministério sobre isso aí. Que é a ditadura do casamento. O pessoal fala assim, não, você não está casado, você foi casado, você tem que casar de novo, porque aí você vai ser completo. Quem que falou isso? A gente não consegue ver que Jesus nos libertou dessas amarras e virou uma ditadura. Quem disse que ser solteiro não é ser completo, não é ser feliz? Quem te falou que não? Quem falou que você casa para ser feliz? Se você não casou para dar ao outro aquilo que você tem, você só vai sugar do outro, vai ser ruim. Porque o caso não tem casamento que suporta um sugando a vida do outro. Você casa para dividir o que você tem. Se você não tem, vou morar para você ter. Estou buscando o Senhor, tal, eu vou dividir com essa pessoa. E esse texto é legal porque a gente lê esse texto aqui. Enquanto eu falo, eu gostaria já de chamar o Wagner e a Leila para distribuir os elementos da ceia enquanto eu falo. E aí eu vou falando e eles vão distribuir os elementos da ceia ali para nós. Filipenses 4, o versículo 13, é o versículo da moda. O versículo 13 é assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí a gente lê e a gente cola. Tem gente que cola esse versículo atrás do carro, porque fala assim, agora acabou, agora deixa eu te falar, eu consigo tudo, eu vou conquistar tudo, eu não vou ter problema com nada. Inclusive para nós felicidade é ausência de problema, felicidade é ausência de angústia, e não existe vida sem angústia, e não existe vida sem problema.
Só que a gente esquece de entender, e aí nós vamos chegar lá, nós estamos estudando na terça-feira as cartas paulinas. O que Paulo está falando de felicidade? Porque essa, irmãos, presta atenção, se tem um livro, se tem uma carta paulina, que é a carta da alegria, é essa carta aos Filipenses. Olha o que ele fala lá. Nós lemos o 13. Vamos ler a partir do 10. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo por causa de alguma necessidade, pois já aprendi, presta atenção, pois já aprendi a estar satisfeito com todas as circunstâncias que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Para Paulo, é mais do que felicidade, é estar satisfeito no Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por momentos difíceis, de escassez, de fome, ou como desse aqui, de prisão. Porque Paulo preso canta. Porque Paulo açoitado tem memória para falar: vou recorrer a Roma, porque eu não podia ser açoitado. Ele tem consciência. Por quê? Porque ele estava no Senhor. E talvez o que nos falte, obrigado, o que nos falte é estar no Senhor. Estar no Senhor. Não vai ter como resolver problemas de todo mundo. Mas é muito bom saber que no Senhor, como comunidade de fé, nós podemos passar por muita coisa junto. A gente pode, como a Fernanda deu testemunho no domingo retrasado, encontrar com ela lá em casa e não ter nada para falar, mas é só ver o choro da irmã. Falar assim: o que a gente pode fazer é te abraçar e falar para você que existe uma nova vida. Como essa vida vai ser, a gente também não sabe. Não, a gente só sabe que a gente quer andar com Jesus. Como Paulo nos fala em Coríntios: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Se está feliz, a gente faz. Se não está feliz, a gente faz do mesmo jeito. Se está bom, a gente faz. Se está ruim, a gente faz do mesmo jeito, como o texto que a Leila fez questão de nos lembrar aqui, nos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 11. E eu gosto muito de um texto que está lá, e que não está nos melhores manuscritos, mas está lá. Então veio para mim e falou: então para mim está valendo, apesar de não estar nos melhores manuscritos, que é a parte que fala assim: homens dos quais o mundo não era digno. Porque independia de como eles estavam, independia da circunstância, independia se o momento era de sofrimento, porque os heróis da fé nesse trecho está falando da galera que sofreu. De mães lá no período dos Macabeus também, que viram seus filhos serem jogados num tacho fervendo e frito. Imagina isso. Gente que é pai, a gente que é mãe. Ser jogado no tacho. Aí o escritor fala assim: homens dos quais o mundo não era digno. Se eu estou feliz, eu quero servir ao Senhor. E se eu não estou feliz, eu quero servir ao Senhor do mesmo jeito. Porque achar que Jesus estava feliz no Getsemane
é uma contradição contra um texto que diz que ele estava em angústia, mas em angústia ele se entregou ao Senhor. Por amor a nós, mas ele se entregou ao Senhor. Porque a frase dele é: seja feita a tua vontade. E é isso que a gente tem que aprender como comunidade de fé, como igreja do Senhor. E é isso que a ceia também tem que significar para nós, que Jesus morreu por nós. E que a morte não foi fácil, não foi simples, foi dolorosa, foi angustiante. E a morte de Jesus é um reflexo do que é a vida. A vida é angústia. Pega o nosso psicanalista aqui, ó. Vai estudar aí o filósofo Manuel Kant, vai estudar um filósofo existencialista, Kierkegaard, vai estudar a psicologia lá, vai trabalhar hoje a psicologia, hoje está trabalhando, o pessoal está deixando Freud de lado e está trabalhando mais a psicologia comportamental. É angústia. Nós não estamos numa redoma onde para nós vai ser diferente. Mas a gente tem uma vantagem, a gente pode estar as mãos, pode olhar para o outro e falar o seguinte: você é meu irmão. E eu vou resgatar uma frase que eu falo há mais de 20 anos. Eu falei isso uma vez com um amigo meu. Eu falei: olha, tem hora que eu não vou poder fazer nada por você, mas vai dar para a gente sentar na calçada e chorar junto. Porque isso é igreja. Aqui não é a ilha da fantasia. Quem é mais antigo lembra da Ilha da Fantasia. O Wilton que me contou a história lá da Ilha da Fantasia, que tinha um anãozinho que eu não sei, não é da minha época. André também sabe, porque está rindo aqui. Na Ilha da Fantasia você chegava lá e o seu desejo era realidade. O Evangelho não é a Ilha da Fantasia. É muitas vezes para quem explora a fé, aí é a Ilha da Fantasia. Porque ele fala que você vai ter, e é só você dar o que você tem, você dá tudo que você tem, e ele fica muito feliz, porque ele vai começar a estar de avião, jatinho, de tudo. Mas Evangelho é a boa nova do Senhor, mesmo em meio à guerra. Porque quando o Evangelho, a gente está estudando isso na terça, quando o Evangelho chegou, quando Jesus chegou, esse povo vivia no meio de uma crise. Eles não sabiam quem é. Alguns já estavam perdendo a esperança no Deus verdadeiro. E aí é o que eu falei com um amigo meu esses dias aí, um amigo meu falou assim: porque Deus é vitorioso, porque Deus é maravilhoso, porque Deus tem todo o poder. Eu falei: pois é, mas a humanidade, Deus se revelou como o Deus mais fraco do universo. A revelação de Deus ao universo é de um Deus fraco e que perde, inclusive que vai para a cruz. E a vitória dele foi concretizada na sua fraqueza, porque foi na cruz, e não na conquista do mundo como Zeus. A vitória dele foi conquistada a partir do momento de tristeza, de angústia e de dor. E aí eu começo a entender os textos, porque da fraqueza, do fraco, Deus faz forte. Porque é assim que Deus se mostrou a nós. Deus se mostrou um Deus forte. Nós falamos isso na televisão, nós falamos isso na hora da ceia, a gente fala da ressurreição, mas ele não se mostrou um Deus forte. Os pastores tentam enganar a gente, ensinando essa teologia fraca e frágil. Ele não se mostrou um Deus forte. Ele se demonstrou um Deus que teve fome e sede. Ele pediu para a mulher: me dá água, eu estou com sede, tem gente sem me dar água, eu não tenho como pegar. Ele aceitou a ajuda de menino, jovenzinho lá, com um pouquinho de pão e peixe. Ele falou: nós estamos com fome. Tem um menino aí, ó, tem um rapazinho aí, ó, que tem. Aí, vamos pegar dele. Isso é muito lindo, isso aí não é que isso é. E a gente está pregando que tudo vai acontecer. Talvez um dos segredos, uma das chaves para passar por esse mundo, vivendo uma angústia menor, é entender que nós, no Senhor, precisamos também do outro. Como Deus veio e escolheu gente para andar com Ele. E pediu que a gente orasse junto com Ele.
Você talvez essa noite tenha que nos lembrar disso. Porque quando não der certo, a gente pode saber que aqui nós vamos encontrar irmãos. Porque vai ter hora que não vai dar certo. Mas isso não significa que Deus não é Deus conosco. Tem hora que as coisas não vão acontecer. Tem hora que Paulo vai ser morto mesmo, porque foi. Na terça nós vamos descobrir se ele fez 4 viagens missionárias ou não, mas que ele foi morto, ele foi. Um perde a cabeça, um é morto. Nós tivemos semana atrasada, nós vimos Felipe menor, Tiago menor, flechado, morreu a flechada. Um outro lá, morreu decapitado. O outro lá, esfolaram no corpo, tiraram a pele. Essa é a boa nova da fraqueza. Qual que é a sua expectativa? Qual? E eu espero que, em nome de Jesus, a mensagem dessa noite tenha gerado frustração nos nossos corações. Porque a partir da frustração a gente redireciona a nossa vida para o Evangelho de Cristo e deixa o Evangelho da fantasia para lá. Queria te convidar a ficar de pé. Amém? E o texto nos fala que Jesus, na noite, em que foi o que, gente? Olha, você vê como é que o negócio, como é que o negócio é, como é que o texto começa, como é que o autor descreve. Foi na noite que ele foi ovacionado. Mas foi na noite que ele foi traído. E ele não foi traído só por Judas. Ele foi traído por todo mundo. É o que, quando o texto lá fala assim, aquele que pega do pão, é aquele que tem intimidade. Lá em Reis fala, lá em Reis não, Ruth fala, que Boaz, se eu não me engano, fala assim, fala com ela que amanhã ela pode vir e comer comigo aqui na mesa, e comer do pão comigo. Isso é ancestral, está falando de intimidade. Ou seja, ela vai fazer parte da minha família. Fala com ela que amanhã ela pode vir tomar café comigo, ela pode comer da mesa, ela pode molhar o pão. É isso que o texto fala lá. Fala que ela pode molhar o pão. Eu vou casar com ela. É isso que Boaz está falando. Ela vai ser minha esposa. O texto lá fala que aquele que come do pão, e a Bíblia, e o texto fala assim, que todos ficaram se perguntando, porque a gente acha que foi só o Judas que colocou, mas o texto fala assim, e todos ficaram se perguntando, será eu que estou traindo? Porque todos molharam o pão no vinho de Jesus. Todos molharam o pão no vinho. Todo mundo falou assim, será que eu vou trair? Será que eu vou trair? Será que eu vou trair? É até a hora que a gente trai. A gente está aqui com o pão na mão e a gente vai molhar o pão. Mas a gente trai. A gente trai porque a gente cria um Deus segundo a nossa imagem e semelhança, que vai fazer a nossa vontade, que vai realizar o nosso desejo quando não acontece, ou quando acontece do jeito que a gente quer, a gente vai embora. Tem hora que a gente trai. Semana passada de manhã, a hashtag seria #somos todos pecadores. A hashtag dessa semana seria #somos todos Judas Iscariotes. Que Deus nos dê graça e continue mexendo com a gente como Ele mexeu essa noite. Continue ministrando a gente e nos confrontando para que nós possamos andar como Jesus andou e ser como Jesus é. E na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Comamos o pão.
Realmente nós não merecemos os favores. Mas obrigado porque os cruzamos por si mesmo, se entregou por nós. Obrigado, Senhor, pela sua vida. Realmente, Senhor, muitas vezes o nosso coração está na busca da felicidade como o sistema nos ensinou. Semelhantemente, tomou o vinho e disse: este é o meu sangue. Eu sei, vocês são perfeitos. Jesus está falando isso com aqueles discípulos, está falando isso com a gente. Eu sei, vocês estão comendo pão comigo aqui, mas vocês vão me trair. Mas eu tenho uma aliança com vocês. E nessa aliança eu libero perdão para aquele que se arrepende. E nessa aliança eu chamo de filho aquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador. Tem hora que eu acho que a gente, nessa busca doida nossa, a gente acha que as coisas acontecem por causa de nós. Acontece por causa dele. É por causa da fidelidade dele. É por causa da misericórdia dele. Bebamos o suco. Aí eu queria te convidar a fechar os seus olhos um pouquinho. Entender que ele ressuscitou. E que há como vivermos uma nova vida nele. E antes de a gente terminar, nós vamos descer para a gente lanchar lá embaixo. A gente pudesse cantar essa canção: Jesus Cristo mudou meu viver. Não como algo que, mas como algo que já está acontecendo. Porque nós somos também o povo da esperança. E a gente já vai dar a bênção, nós vamos cantar essa canção e a gente desce para comer junto. Vou chamar o André aqui, que a graça de Deus Pai, que as duas consolações do Espírito, o amor inconfundível e imensurável de Jesus, seja sobre mim e vocês, hoje e sempre. Amém. Jesus Cristo